Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, meus cumprimentos, estamos juntos para mais uma edição da nossa entrevista do dia. O nosso fato jornalístico na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, com toda a nossa programação, inclusive com esse programa, e ainda também pelo nosso Facebook TV Serra Farroupilha. Esse programa está na íntegra no nosso canal no Facebook. Siga nossa página, curta nossa página, esteja com a gente. Eu quero pedir licença aos senhores nesse momento para remover a máscara. Nosso convidado aqui nos estúdios também fica à vontade para esse procedimento. Se assim achar necessário, a gente mantém uma distância considerável também. O nosso convidado é o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi, que gentilmente está com a gente aqui nos estúdios. Estamos num momento histórico para o município de Farroupilha. Enfim, tivemos nesta semana, na quarta-feira, por parte da comissão processante número 3 da Câmara de Vereadores, a comissão que trabalha no processo de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves, a divulgação do relatório. O vereador Sidney Catafesta apresentou o relatório à presidente da comissão e também ao presidente do Legislativo Municipal, e o relator, o parecer do relator é favorável à cassação do mandato do prefeito. Agora o assunto vai ser levado, estendido para todos os outros 12 vereadores, porque 3 fazem parte da comissão, mas vai também para os outros 3, enfim, todos os 15 vereadores falarão sobre, irão tratar essa temática e decidir caça ou não caça o prefeito de Farroupilha, a partir das denúncias que foram apresentadas pela OAB Rio Grande do Sul e também pela OAB Subsecção aqui do município de Farroupilha. Doutor Maurício, seja bem-vindo novamente aos estúdios, prazer recebê-lo. Obrigado, Leandro, é um prazer estar aqui novamente na TV Serra e poder conversar contigo aí sobre assuntos aí atuais da nossa comunidade. Com certeza. Doutor Maurício, falando sobre esse assunto, depois a gente fala mais adiante sobre os 4 pilares, enfim, as denúncias que foram movidas pela OAB, mas eu lhe pergunto inicialmente, como o senhor avalia, o senhor acompanhou certamente à distância, mas tem acompanhado o trabalho da comissão processante, que tem como presidente a vereadora Eleonora, o relator, o vereador Sidney Catafesta, e o revisor, o vereador José Mário Belaver, porque me parece que o trabalho da comissão ele foi concluído com a entrega do relatório, do parecer do relatório do relator, né? Exato, Leandro. Eu quero te dizer aos nossos telespectadores que o trabalho que foi desenvolvido pela Câmara de Vereadores como um todo, ele está de parabéns. Eu acho que a Câmara ela conseguiu conduzir esse processo com toda a imparcialidade, oportunizando o direito de defesa, cumprindo um requisito que é muito importante dentro de um processo como este, que é o devido processo legal, ou seja, fazendo todos os trâmites exatamente de acordo com o que prevê o decreto 201, que é o que rege o processo de impeachment. E também quero aqui fazer uma lembrança e parabenizar a comissão processante, que são os 3 vereadores que integram essa comissão e que conduziram este processo com maestria até aqui, e também a assessoria técnica da Câmara. Assessoria jurídica da Câmara. Assessoria jurídica, né, na pessoa da doutora Franciele Campos, que muito bem conduziu e orientou a Câmara de Vereadores em relação aos aspectos jurídicos, né, que são tão importantes para esse assunto. Inclusive nós tivemos ao longo do processo, porque uma comissão processante
né, do impeachment tem um prazo, ela tem um prazo a cumprir, é 90 dias, e nós tivemos ao longo do caminho várias tentativas do denunciado de questionar via liminar a realização dos trabalhos, não podia por causa da pandemia da Covid-19, foram várias tentativas via liminares interpostas no âmbito municipal e também no âmbito estadual, mas todas elas, até o presente momento, indeferidas, né? Exatamente. Como tu falaste, o prazo do processo de impeachment, por lei, ele é um prazo muito curto, muito exíguo. Ou seja, a Câmara de Vereadores, ela tem que julgar o processo no prazo de 90 dias a partir do recebimento da denúncia por parte do denunciado, no caso o prefeito. Então nós tivemos contratempos aí com a questão da pandemia, e de certa forma é questionável se isso suspenderia ou não o prazo, mas me parece que não, né? Então o processo ele tem que ser julgado nesses 90 dias. E eu acho que a Câmara de Vereadores ela conduziu muito bem esse processo, apesar desse interstício que nós tivemos em função da pandemia, conseguiu conduzir esse processo para chegar até aqui de forma muito bem. Certo. Nós tivemos também ao longo de todo o processo, a comissão processante número 3 do impeachment do prefeito na Câmara de Vereadores, até chama um pouco a atenção porque, por exemplo, não houve a questão das testemunhas, depoimento com testemunhas. O que na comissão número 2 não houve o depoimento do prefeito municipal, do denunciado, por opção do próprio prefeito, porque ele também podia ter apresentado a defesa por escrita lá no início, não o fez. Não arrolou as testemunhas, depois teve o momento em que o prefeito poderia depor, prestar os depoimentos na Câmara ou por meio virtual. O prefeito não fez isso, segundo o assessor jurídico, o advogado o grupo de advogados que defende o prefeito queria fazê-lo, mas o corpo jurídico entendeu que não devia ser feito. O prefeito apresentou somente então a questão da última defesa, que é a chamada razoabilidade. Razões escritas, né? Eu lhe pergunto, doutor, dadas essas circunstâncias, pode ter empobrecido o trabalho da comissão? Prejudica, não prejudica? Bom, Leandro, é importante referir que o prefeito ele perdeu prazo para defesa no processo de impeachment promovido pela OAB. Não sei se perdeu ou se não teve interesse em oferecer a defesa, e por não ter oferecido a defesa e não ter, consequentemente, arrolado testemunhas, né, e pedido outras provas, que isso é permitido por lei, o processo da OAB ele está sendo julgado num prazo mais exíguo do que o outro pedido de impeachment, que foi inclusive ajuizado antes, né? Dentro desse processo foi oportunizado diversas vezes o depoimento pessoal, né, do prefeito, que foi transferido, remarcado, né, inclusive no outro processo também diversas vezes. E quando definido efetivamente a data e o momento do depoimento, os advogados nomeados, os últimos advogados, né, nomeados pelo... Porque houve troca de advogados. Várias trocas de advogado. Então esses últimos advogados externaram na própria audiência que orientaram o prefeito a não prestar o depoimento. Isso, de certa forma, é preocupante, porque se efetivamente as denúncias, os argumentos da denúncia, eles não procedem, né, nada mais correto do que o prefeito externar a sua posição e manifestar pessoalmente o seu posicionamento, na medida em que esse é o último momento em que ele poderia externar pessoalmente dentro da comissão as razões pelas quais ele entende que o pedido deve ser julgado improcedente. Sim.
Não aconteceu isso, mas é importante deixar claro também as tentativas das duas comissões que estão em atividade na Câmara de Vereadores. Claro que a Comissão 3 passou à Comissão 2, até em função desses pontos que o doutor Maurício coloca. Em todos os momentos, o prefeito teve ao seu alcance a oportunidade de se manifestar. Então, foi dado espaço. Se ele não quis se manifestar, uma vontade dele que deve ser respeitada, mas não pode ser cobrada a falta de manifestação, né? Exatamente. E é importante referir, Leandro, você me perguntou antes, eu até não respondi, o processo de impeachment, ele sofreu por duas vezes a judicialização. O que isso quer dizer? O prefeito Clayton, através da sua assessoria jurídica, tentou anular atos da comissão, e tanto aqui na comarca de Farroupilha como no Tribunal de Justiça não teve êxito, ou seja, foi definido pelo Judiciário que a Câmara de Vereadores ela é independente, ela está cumprindo rigorosamente o que diz a lei e o processo tem que seguir como de fato está seguindo. Esses comportamentos, esta decisão do prefeito de não depor, enfim, de não arrolar testemunhas, pode ter empobrecido o processo, na tua visão, doutor Maurício? Eu não digo empobrecido, mas na verdade é uma opção, né, do denunciado, né? E se de fato ele não tem argumentos suficientes para rebater os fundamentos sólidos que foram apresentados no pedido, de fato não tem porquê, não tem o que argumentar, né? Sim. E nós vemos que as manifestações feitas no processo, com todo respeito ao excelente trabalho que vem sendo feito aí pelos colegas que têm conduzido esse processo, eles de fato não vingaram porque não tem amparo legal aí os fundamentos. Isso restou muito evidente tanto na decisão proferida pelo Dr. Mário Maggioni, como na decisão proferida em caráter liminar pelo Tribunal de Justiça. Né? Certo. É possível, porque, por exemplo, na comissão número 2, houve depoimentos, até para clarear, tem alguns assuntos que são objeto na comissão 2 e também na comissão 3 são iguais, são mesmos pontos, mas tem diferenças também. Mas aqueles depoimentos com as testemunhas da comissão número 2 podem ser aproveitados pela comissão número 3 ou elas caminham de forma independente? Na verdade, essa foi uma tentativa da defesa do prefeito de unificar. Clayton de unificar os dois processos. Porém, os processos de impeachment são independentes, as partes denunciantes são diferentes. As autoras, exatamente, os autores dos pedidos denunciantes são diferentes. Os argumentos do processo da OAB são mais amplos, né? Existem outros pontos que não estão levantados no processo inicialmente promovido pelo Glacier Gomes. Sim. Então são processos diferentes e, como bem pontuou o Judiciário, o processo de impeachment, quem determina a sua condução é a Câmara de Vereadores. Então, desde que observado o seu rito. Exatamente. O Judiciário não pode interferir se estiver sendo cumprido rigorosamente as disposições do Decreto 201 de 1967. Porque se houvesse uma interferência do Judiciário, uma vez cumpridos todos os ritos, seria uma interferência de poderes. Exatamente. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente retoma então, e o Dr. Maurício vai colocar os pontos que foram apresentados como denúncia no pedido que foi acolhido pela Câmara de Vereadores e movido pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, e também pela OAB, subsecção aqui do município de Farroupilha, ainda lá no início do mês de março. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o
Saúde Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui no ar no mês do seu primeiro ano, comemorando um ano agora no dia 25 de maio de operações e transmissões da nossa TV Serra Farroupilha. O nosso convidado hoje é o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, que está com a gente aqui nos estúdios. Estamos falando sobre o processo de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves e o trabalho da comissão processante número 3 da Câmara de Vereadores, às vésperas então da sessão de julgamento do processo no plenário da Câmara de Vereadores. Doutor Maurício, acho que é importante até para que o nosso telespectador tenha conhecimento, a OAB Rio Grande do Sul, seccional Rio Grande do Sul e a OAB subsecção aqui de Farroupilha apresentaram conjuntamente esse pedido de impeachment do prefeito de Farroupilha ainda no início do mês de março. Quais são os pontos que fundamentam esse pedido que foi apresentado na Câmara de Vereadores, teve acolhida pelo Legislativo e que agora, depois do trabalho da comissão processante, vai ao plenário? Bom, em primeiro lugar, Leandro, é importante referir que, na verdade, não é a OAB em si que propôs o pedido de impeachment, porque a lei ela determina que somente eleitores podem propor o pedido de impeachment. Então, quem encabeçou o pedido de impeachment foi o Dr. Ricardo Breyer, presidente estadual da OAB, eu, presidente da subseção de Farroupilha da OAB, e o Dr. João Darzoni, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós figuramos como pessoa física, por quê? Porque a OAB, como instituição, ela não tem legitimidade jurídica para figurar como denunciante. Né? Como autora. Mas isso ocorreu também nos impeachments propostos pela OAB contra os presidentes da República. Sim. Se dizia que o impeachment era da OAB, mas na verdade quem figurava na denúncia eram os eleitores, né? Pessoas físicas. Os presidentes do Conselho Federal da OAB. Então isso é importante deixar claro. Em que se fundamentam as denúncias alicerçadas no pedido da OAB? Primeira, o prefeito Clayton, ele fez a aquisição de terrenos sem a prévia autorização do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara de Vereadores. O prefeito comprou sem pedir autorização legislativa. Ele comprou sem licitação, o que é permitido, não é necessária, nesse caso, a licitação, porém, é indispensável para essa compra desses imóveis uma autorização da Câmara de Vereadores. E essa autorização, ela não ocorreu, em violação ao disposto no artigo 97 da Lei Orgânica do Município, que é a Constituição do Município. E veja, Leandro e telespectadores, que toda a gestão do prefeito Clayton foram feitas diversas permutas de imóvel. Então, tanto para permuta como para compra, é necessária a autorização do Poder Legislativo. E é muito estranho porque em todas as permutas realizadas
foi solicitada a autorização da Câmara de Vereadores e especificamente nessa compra não foi, então chama muito a atenção. Então esse é o primeiro ponto que alicerça a denúncia proposta pela OAB. A segunda também tem relação com a compra dos terrenos e que diz respeito a uma suplementação irregular, do nosso ponto de vista, uma suplementação ilegal de crédito para a compra desses terrenos. O que isso quer dizer? Quando o prefeito pretendeu comprar esses terrenos, ele encaminhou para a Câmara de Vereadores uma proposta para a abertura de uma rubrica de R$10.000 para a compra de imóveis para a área da saúde. E a Câmara de Vereadores, dentre outras rubricas que estavam sendo requeridas, não viu problema em autorizar uma rubrica de R$10.000 para a compra de um imóvel, porque isso não era representativo. Então, aprovou a lei autorizando a criação dessa rubrica de R$10.000 para a compra de imóveis para a área da saúde. Todavia, 6 dias depois dessa lei, o prefeito, por mero decreto, ou seja, passando por cima da Câmara de Vereadores, aumentou essa rubrica de R$10.000 para R$900.000, 6 dias depois, para a compra desses terrenos que são objeto da discussão. Então vejam, isso deixa claro que a tentativa do prefeito foi ocultar da Câmara de Vereadores a compra desses imóveis, fazendo com que não fosse necessária a autorização do Poder Legislativo. E essa manobra, ela violou, no nosso ponto de vista, a lei do Conselho Municipal da Saúde, que determina que para a compra de bens imóveis, aí dentre outras disposições, seria necessário a autorização do Conselho Municipal da Saúde, e também, no nosso ponto de vista, violou princípios básicos da administração pública, como o princípio da transparência, o princípio da moralidade, o princípio da boa-fé, e da lealdade. Então, no nosso entendimento, houve violação a essas disposições e com certeza, esse pedido, talvez por estar bem substanciado, ele foi acolhido, depois nós vamos comentar, pelo parecer da comissão processante. O outro ponto, o terceiro ponto, diz respeito ao fato de o prefeito ter se dirigido em uma emissora de rádio, a Rádio Espaço FM, Espaço, em relação aos subscritores daquele manifesto contra a aquisição do software. O prefeito se manifestou e utilizou palavras pejorativas, para se dirigir a essas pessoas, chamando-as de politiqueiras e outras coisas mais. E vai a M, ponte nisso. E vai a M. Então, isso, na verdade, essa postura do prefeito, nós entendemos que configura uma quebra de decoro. Com o cargo. Com o cargo, na medida em que um prefeito não pode se portar dessa maneira perante os munícipes que são por ele representados, e a quebra de decoro é um fundamento claro para pedido de impeachment. E o quarto e último ponto diz respeito à nomeação de um servidor público, que é fiscal, nomeado um servidor público que é chamado Gelso Priotto, que foi nomeado... Concursado como fiscal, e foi, sem ter se exonerado da função de fiscal, ter sido nomeado assessor jurídico e depois procurador do município, ou seja, exercendo a advocacia, representando a prefeitura, do ponto de vista jurídico, o que é totalmente incompatível com a função de fiscal. O Estatuto da OAB é muito claro no sentido de que a função de fiscal ela não pode ser exercida cumulativamente à função de advogado. Então, ao cumular a função de fiscal com a de advogado, o prefeito, nomeando essa pessoa, ele contrariou uma lei federal que é o Estatuto da OAB. E vejam que talvez esse servidor não tenha sido exonerado
da função de fiscal, porque ele continuou recebendo FGs, ou seja, funções gratificadas, e de certa forma isso, acumulando essas duas remunerações, no nosso ponto de vista, causou inclusive lesão ao erário, o que vai inclusive ser objeto de demandas aí judiciais por parte da OAB para ressarcir os cofres públicos de cobranças ou pagamentos indevidos nessa seara. Se tivesse ocorrido a exoneração do profissional, do servidor público que era fiscal, quando assumiu a procuradoria ou estava compondo o corpo jurídico da procuradoria jurídica do município, não haveria problemas. Não haveria problema, não haveria problema. O problema é que não houve a exoneração do cargo de fiscal. Exatamente. Esses são os 4 pontos, então, que fundamentam o pedido de impeachment que a OAB, por meio das suas pessoas físicas, apresentou. Exatamente. Sim. Esses são os 4 pontos que fundamentam a denúncia. E veja, Leandro, que o prefeito de Caxias ele foi impeachmentado por algo muito mais simples do que o que está sendo objeto da denúncia do prefeito Clayton aqui de Farroupilha. O prefeito Guerra ele foi impeachmentado por proibir a parada gay, a parada LGBT, na Praça Dante Alighieri, e proibir a bênção dos três capuchinhos na praça. Então, esses foram os motivos pelos quais o prefeito de Caxias foi impeachmentado. Ao passo que o prefeito de Farroupilha ele está sendo impeachmentado por questões que dizem respeito a ilegalidades praticadas no exercício do mandato. E aí eu quero fazer uma observação, Leandro, em relação ao parecer da comissão, em que o Sidney Catafesta, o vereador Sidney Catafesta foi o relator. Quero parabenizá-lo, talvez ele teve até auxílio de assessores jurídicos para fazer isso ou não, mas o parecer está muito bem elaborado, está muito bem redigido, e aqui eu quero parabenizar o vereador e também parabenizar toda a comissão aí pela forma como vem conduzindo esse processo. Pois é, nós tivemos no dia de ontem aqui, nesta mesma cadeira, a presidente da comissão, a vereadora Eleonora Broilo, e eu perguntava a respeito da documentação, se a comissão tinha buscado muita documentação para produzir o relatório, enfim, cumprir com a sua finalidade. E a vereadora Eleonora foi clara, disse, olha, praticamente não houve a necessidade, porque os 4 pontos que foram as denúncias apresentadas pela OAB estão muito bem fundamentadas com provas, né? Exatamente. Então também facilitou ou deu uma segurança maior para a própria comissão, né? Exatamente. Bom, doutor Maurício, já para encaminharmos, agora, relatório aprovado, apresentado na comissão, relatório sugere, o parecer do relator é pela cassação do prefeito municipal de Farroupilha. O assunto agora vai para o plenário. Qual é o rito, segundo a lei do impeachment, que deve transcorrer a sessão de julgamento do processo de impeachment? Bom, o processo de impeachment ele tem todo um rito previsto no decreto 201 e foi muito bem observado, foi muito bem cumprido pela comissão, pela Câmara de Vereadores como um todo. Agora foi marcado para essa sexta-feira, né, às 13 horas, o início da sessão de julgamento, né? E essa sessão, com certeza, ela vai ser muito prolongada, né? Porque o que os vereadores vão ter que fazer? Vai ter que ser feita a leitura de todo o processo de impeachment, que passa das 400 laudas, né, 400 folhas, e após feita a leitura, vai ser oportunizado um espaço para os vereadores falarem, para a defesa falar. 15 minutos para cada vereador. Vai mais 2 horas para a defesa, né? A defesa do denunciado pode ser feito, esse espaço pode ser ocupado ou pelo corpo jurídico que defende o prefeito, ou pelo próprio prefeito, ou pelos dois. Exatamente, ou pelos dois. Então, nós temos essa oportunidade que é dada à defesa e possivelmente depois disso, por fim, vai ser a declinação de voto. Vão ser proferidos os votos aí por parte dos vereadores.
No momento da declinação do voto do vereador, o vereador só vai dizer, ele vai responder ao que o presidente da Câmara vai perguntar, ou sim ou não. Somente isso, porque a justificativa já fora dada anteriormente, se o vereador optou por usar o espaço, né? Exatamente. Claro. Exatamente. Basicamente é isso. Doutor Maurício, quero lhe deixar com a palavra final também à sua disposição. É um momento inédito para o município de Farroupilha, mas é também um momento em que o município firma a posição nas suas instâncias, pela própria comunidade, no compromisso da legalidade dos fatos. Bom, Leandro, muitos me perguntam, né, por que eu encabecei esse processo de impeachment. Quando eu assumi a presidência da OAB, junto com a minha diretoria e o meu conselho, um dos pontos que eu enfatizei no meu discurso foi no sentido de que o exercício da presidência da OAB, na nossa gestão, iria ser feito com o exercício da cidadania dentro da legalidade e observando os preceitos constitucionais que garantem ao advogado e à OAB, né, de certa forma, prerrogativas que muitas vezes não são conferidas às outras entidades. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande. E quando nos deparamos, Leandro, com essas ilegalidades, eu avaliei junto com o presidente Breyer, e o presidente Breyer disse: olha, Maurício, a OAB tem que ser protagonista nesse processo se de fato existirem ilegalidades. E assim foi que iniciamos esse processo. Eu quero dizer para ti, para os telespectadores, que não foi uma decisão fácil, porque nós estamos discutindo o mandato de um prefeito que foi eleito, né, com o voto popular, e um pedido de impeachment ele não pode ser tomado como regra, ele tem que ser tomado como uma exceção e é um ato extremo. E nós achamos que diante das ilegalidades praticadas, nós não poderíamos nos furtar de tomarmos essa medida, né, a fim de que pudéssemos exercer a cidadania e fazer com que o município de Farroupilha estivesse agindo dentro da legalidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho vinculação partidária, não tenho vinculação política com ninguém. Me dou bem com todos os políticos, com todos os vereadores da nossa comunidade, não tenho nenhuma inimizade. Esse ato ele foi tomado pensando estritamente nas questões legais e não políticas. E a nossa atuação, a atuação da OAB, ela sempre foi apartidária e vai continuar sendo. A partir do momento em que nós fundamentamos nossa defesa, nossa denúncia em questões eminentemente jurídicas e propusemos o pedido de impeachment, acabou a atuação da OAB. E aí, a partir desse momento, entra o cenário político do qual nós estamos fora, não temos como interferir, não temos, e mesmo que tivéssemos, não temos pretensão de interferir. E agora a questão é com os vereadores, que tenho certeza de que vão poder conduzir esse processo, votar esse processo com toda a imparcialidade, analisando sobre o prisma da legalidade e certamente farão o melhor para a nossa cidade. Bom, para fecharmos, houve também na quarta-feira uma publicação de uma nota de algumas entidades aqui do município de Farroupilha, nota pública, apoiando o pedido, o processo de impeachment na Câmara de Vereadores. A presença da SIGS, do Sindilógicos, que depois pediu reconsideração da posição, Sindigêneros, Observatório Social, entre outras entidades, a própria Farmédia, a maçonaria, enfim, outras entidades também. Como o senhor vê isso, doutor Maurício? Eu, de certa forma, Leandro, recebo essa manifestação aí com um apoio muito importante. Eu acho que isso demonstra que as entidades que subscreveram esse manifesto, elas querem pensar na sociedade como um todo, que a sociedade permaneça unida
e demonstre para os gestores públicos que o gestor público ele tem que gestionar a nossa cidade, ele tem que gerir a nossa cidade, sempre respeitando e ouvindo as entidades. Então, talvez esse apoio ele tenha nascido, com certeza ele nasceu naquele manifesto inicialmente do software e demonstra que se a sociedade está unida, se as entidades estão unidas em prol da legalidade, da moralidade, da transparência, do que é justo e do que deve ser feito de forma correta, elas vão continuar unidas e não tem poder público que possa se sustentar contra entidades que representam a sociedade, entidades que representam a comunidade e querem o bem maior da sociedade. Com certeza. Presidente Maurício Bianchi, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Serra e certamente aí, a audiência de vocês ela é muito importante para esclarecer a comunidade como um todo do que está se passando na nossa comunidade. Então, parabéns aí a vocês e cumprimentos aí a todos os telespectadores. Ótimo, obrigado. Presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, foi o nosso convidado no dia de hoje na entrevista do dia. Eu quero aproveitar o momento também para levar a conhecimento de todos vocês. Nós, TV Serra, vamos transmitir na íntegra a longuíssima sessão de julgamento do pedido de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves. É claro que tem algumas questões técnicas, enfim, de internet que poderá eventualmente dar alguma oscilação. Estamos cuidando desses detalhes, mas até em função da pandemia da Covid-19 é restrito o número de acessos de pessoas à Câmara de Vereadores. Então, além das plataformas da Câmara de Vereadores e outras que poderão ter, você terá à sua disposição a TV Serra, canais 26, 526 da NET para nos acompanhar e o próprio Facebook da TV Serra, que também vai, como a gente diz no termo técnico, espelhar esta transmissão, vai levar esta transmissão também, bem como o canal no YouTube, levando o que está acontecendo. É um momento que Farroupilha precisa ter conhecimento. É histórico isso, é muito importante o momento que nós estamos tendo conhecimento. Eu não quero aqui ser a favor da opinião A, da opinião B, cada um tem a sua opinião e é livre para tanto, né? Eu tenho visto, infelizmente, radicalismos. Não faz bem isso. Radicalismos de grupos que são contra o impeachment, de grupos que defendem o impeachment. Então, assim, vamos defender nossas posturas com ética, com educação, sem ofender as pessoas. E o nosso objetivo não é julgar nem para o time A, nem para o time B. É levar a informação e a gente consegue ter um posicionamento, uma opinião, a partir do momento em que a gente ouve várias correntes, várias manifestações. Então, que isso também seja de utilidade, que a gente possa ouvir a opinião de quem é contra, de quem é a favor, para que a gente possa, como eu diria, amadurecer ou lapidar o nosso posicionamento sobre o assunto. Finalizando o programa, nós voltamos ao uso das máscaras. É obrigatório, força de decreto no município de Farroupilha e é proteção para todos nós também. Um forte abraço, a gente se encontra aqui na TV Serra e você vai ter a transmissão na íntegra da sessão de julgamento do pedido de impeachment, do processo de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves no Legislativo Municipal. Um forte abraço e até logo mais.